Perfeito, pessoal. Esse silêncio aí, tantas mulheres, a gente fala tanto, né? Eu fico aqui nesse silêncio, falando sozinha. Daqui a pouco eu vou falar para todo mundo abrir o microfone e a gente começar a trocar aí essa energia para aquecer hoje, essa noite de terça-feira, principalmente para as curitibanas, né? Vamos botar energia aqui, calor para essas curitibanas, para esquentar elas. São Paulo também tá frio, né? Mas vamos lá, pessoal, começando o nosso encontro. Prazer, Elana, uma honra estar com todas vocês aqui hoje, vocês dedicarem esse tempo para estarem aqui comigo e com todas nós, né, nessa troca fantástica. Eu vejo que tem muitas amigas de longas datas, pessoas que me acompanharam aqui em várias fases da minha vida, então muita gente vai se ver aqui nesse meu relato, e outras mulheres maravilhosas que estão chegando aqui nesse momento para formar essa turma e essa comunidade mesmo para a gente seguir juntas, né? Juntas somos sempre mais fortes, né? Então, prazer, Elana. Eu sou de Brasília, tenho um filho, João Lucas tem 10 anos. Eu iniciei a minha jornada profissional bem nova. Eu sou formada em Direito, Contabilidade, e tenho um mestrado em Administração, e eu comecei a trabalhar, na verdade, com 16 anos, como uma vendedora de loja. Logo entrei na faculdade, comecei a fazer estágio, e aos 19 anos eu entrei num programa de trainee numa multinacional, na PwC, tem algumas colegas minhas aqui dessa época, e a PwC é uma empresa que ela já tem um plano de carreira, né? Então, assim, muito nova, eu já fui introduzida num ambiente corporativo bastante pesado, era uma empresa, né, muito institucional, uma multinacional, com muitas regras, em que a gente atendia clientes de níveis muito altos mesmo, assim, então, assim, eu era uma trainee de 20 anos, que a gente já tinha um relacionamento muito forte com gerentes de outras empresas, então, desde nova, eu sempre fui muito colocada em ambientes em que eu tinha que me adaptar, digamos assim, vamos usar essa palavra agora, né? Ambientes mais fortes em que eu tinha que me adaptar e que isso fez com que eu ali amadurecesse bem mais rápido. Eu tenho certeza que isso daí foi um grande divisor de águas da minha vida, que fez com que eu me amadurecesse muito rápido. Aos 25 anos, eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, em Brasília, eu era supervisora, eu já tinha um time, eu era responsável por vendas, por treinar o time, por entrega de conteúdo, né? Então, na PwC, a gente tem uma pequena empresa. Então, aos 25 anos, eu iniciei a minha jornada de liderança, que veio até agora. Então, desde essa primeira experiência, eu sempre continuei em cargos de liderança, né? E ao longo dessa jornada, eu saí, depois de 10 anos, eu passei 10 anos nessa empresa, e eu saí em busca de novos áreas, de novos conhecimentos, porque eu trabalhava com consultoria e eu tinha muita vontade de entender como implementar projetos na prática, né? E eu conto isso daí, gente, porque faz muito sentido quando a gente vê uma história inteira, e é muito importante a gente olhar para a nossa história. A gente escutando a história do outro, e a gente conectando isso com a nossa história também, né? E vendo aonde isso vai chegar. Então, a primeira transição, saí da PwC, eu tinha uma vontade muito grande de sair daquela cadeira de consultora e implementar algo, sentir na pele. O que as pessoas vivem, como é que funciona, como é que é a entrega lá para o cliente final mesmo, num chão de fábrica. E eu tive essa oportunidade, eu fui para a Vert, também tenho colegas aqui da Vert, e foi uma experiência fantástica, assim, foi uma empresa que estava numa fase de transição muito grande, então a gente pôde vivenciar ali dentro experiências fantásticas, assim, de uma gestão mais humanizada, em que a gente conseguiu criar ali um ambiente de trabalho, apesar de um trabalho muito duro, muito árduo, a gente conseguiu criar vínculos e relações afetivas muito fortes dentro dessa empresa, né? Então, foi uma experiência muito bacana. E dentro da Vert ainda, eu tive a minha primeira experiência de C-Level. Eu entrei lá numa função de controle, e eu saí, fui convidada para assumir a diretoria administrativa, muito porque eu já tinha uma visão sistêmica do negócio, e dentro da controladoria eu comecei a identificar alguns pontos de melhoria que poderiam ser trabalhados dentro das outras áreas. Então, a controladoria ela é uma área em que recebe informações, e eu comecei a observar que poderia ser aprimorado o processo, tanto numa ponta de venda, na ponta de precificação, na hora de fazer as parcerias.
Então, essa visão mais ampla de negócio, ela me trouxe a oportunidade de ser convidada para uma posição de C-Level. Foi a minha primeira experiência como líder de gente de gestão. Eu saí da Vert e eu fui convidada para ir para o Serpro. O Serpro é uma empresa pública aqui de Brasília, do ramo de tecnologia, e é super relevante para o mercado, imagino que vocês conheçam, é uma empresa que tem todo o suporte, né, dos sistemas, imposto de renda, toda a parte de comércio exterior, empresa muito grande. Fiquei lá durante o período fazendo assessoria da presidência, e eu fui convidada, né, tive a oportunidade de ser convidada para uma posição de C-Level também, de CFO nessa empresa. Uma empresa de faturamento de 3 bilhões de reais, né, em que a diretoria eram 7 diretores, toda composta por homens, eu era a única mulher, a mulher mais nova, né, e os outros homens, para vocês terem ideia, eu trabalhava com, ele era fantástico, assim, é uma alma fantástica, mas eu digo assim, pela exposição da situação. Dentro da composição da diretoria, tinha um general que ele já tinha mais de 70 anos de idade. Então, a gente tinha ali uma questão tanto geracional, de adaptação, quanto o fato de ser um general que tinha muito forte uma questão de hierarquia, ele vinha de um ambiente extremamente masculino. Então, assim, para mim, um desafio muito grande de estar ali, me colocar, e ao longo desses 4 encontros, eu vou colocando situações da minha vida para conectar com a de vocês, fazendo um link com essas situações e como eu me coloquei nesses lugares, como eu criei coragem de estar nesses lugares, porque eu acho que o principal ponto é esse. É a nossa coragem interna, vencer os nossos medos da gente se colocar nessas posições, né? Então, saí do Serpro, tive uma outra oportunidade fantástica de ir para o escritório, para o estado de São Paulo, eu tive uma experiência em São Paulo de quase 2 anos, que foi muito rica para mim, né, tanto do ponto de vista pessoal, que eu tive que fazer uma escolha de deixar meu filho em Brasília com todo o suporte do pai, e eu ia para São Paulo e ficava de bate e volta toda semana, então eu tive que tomar essa decisão pessoal, para eu viver uma experiência profissional que eu tinha vontade, que eu achava que era rica para minha carreira, né? Estive em São Paulo, cumpri meu papel dentro do governo, né? Dentro de uma secretaria de Estado em que eram formatadas muitas políticas públicas importantes para a sociedade. Então, eu vivenciei aquele ambiente, eu entendi. E quando eu passei por tudo isso na minha vida, uma empresa pequena, um crescimento, estar numa cadeira de CFO dentro de uma empresa pública enorme, estar dentro do executivo, chegou um momento da minha vida que me deu um estalo e eu falei, nada disso aqui está fazendo sentido mais para mim. Né? E eu comecei a entrar num processo interno de crise mesmo, né? Uma crise, foi uma ruptura, eu me quebrei internamente e eu comecei a falar, isso aqui não faz mais sentido para mim. Então, eu fiz todo um resgate, deixa eu entender o que são meus valores, como é que eu vou buscar um guia, e foi um momento em que a minha bússola, ela ficou completamente perdida. Eu perdi todas as minhas referências, porque eu vinha desde os meus 19 anos numa linha de raciocínio, e é isso que eu vou construir, é isso que eu estou fazendo, é aonde eu quero chegar, e eu cheguei num momento que eu falei, eu estou no caminho errado, essa não é a minha rota, eu preciso ressignificar. E foi uma decisão, acho que também tem colegas minhas aqui que vivenciaram isso comigo lá, foi uma decisão que eu só entendi que aquilo ali não fazia mais sentido para mim. E eu comecei a sentir isso tanto emocionalmente, como fisicamente, né? Como quando eu olhava ao meu redor e eu via pessoas muito adoecidas. E eu falava, esse ambiente aqui, ele não faz sentido. E eu tinha muitas dúvidas dentro de mim. Mas eu trabalho desde os meus 16 anos de idade, sem parar. Eu não tinha feito pausas na minha vida. Eu tive algumas pausas de férias prolongadas, mas eu nunca tinha parado para efetivamente refletir. A minha vida, ela foi indo, as oportunidades foram surgindo, eu fui abraçando, eu fui trabalhando, e chegou um momento que eu falei, para tudo, chegou o momento de eu assumir o controle da minha vida e eu entender o que está se passando aqui dentro de mim. O que eu sinto, quem sou eu verdadeiramente, aonde eu quero chegar. Dentro desse processo, eu simplesmente falei, eu vou parar tudo, pedi demissão, pedi a rescisão do meu contrato, ele ainda estava válido ali por 10 meses, eu não tinha nada em vista,
mas eu falei assim, eu não posso ter nada em vista, porque eu preciso de um tempo para eu me acessar e saber o que eu quero fazer. Eu tinha uma lista de inúmeras coisas que eu não queria fazer, eu sabia onde eu não queria estar, com quem eu não queria estar, o que não estava compatível comigo, mas eu não tinha clareza do que eu queria. O que eu sabia que eu queria é, o mundo, ele está num processo de transformação, as coisas precisam mudar, eu não acredito no modelo em que várias coisas estão acontecendo, e eu quero ajudar as pessoas. Eu sempre tive um lado muito forte com saúde, com bem-estar. Eu acho que assim, a gente tem uma vida curta, que ela tem que ser bem vivida. E aí eu sempre tive isso muito forte, de querer ver as pessoas bem, de querer ver, assim, a gente tem que estar vivendo, mas a gente tem que estar vivendo inteiro. A gente tem que estar celebrando a vida todos os dias. E eu estava vendo em São Paulo, gente, foi uma experiência muito chocante para mim, assim. Meus amigos aí de São Paulo já sabem que eu já falei isso bastante também. Foi muito chocante, porque eu ia muito para o centro. Então, assim, a gente pula almas na rua, pessoas dormindo no chão, aquela tristeza, né, usuários de droga, e aquela correria do dia a dia, e aquela vida no automático. E tudo aquilo ali começou a me questionar. Eu falei, não, gente, isso daqui não é o padrão, a gente não pode normalizar o que não é normal. A gente tem que resgatar a humanidade e não seguir um caminho de normalizar o que não é normal. Então, dentro de todos esses meus pedaços e dúvidas internas e questionamentos, eu voltei para casa, eu rescindi meu contrato em São Paulo, eu voltei para casa, eu tirei uma pausa. Isso daí foi muito importante. Então, assim, a pausa para a gente respirar ali, ela não foi à toa. É muito importante a gente pausar ao longo do nosso dia, porque às vezes a gente segue com uma ideia e a gente não para, ela leva a gente, e a gente não para a gente se reconectar com a gente, para a gente dominar. O poder, ele está com a gente não pode ser, né, se deixar ser levado o tempo todo. É claro que muitas vezes isso acontece, mas a gente tem que ter a consciência para nos trazer de volta. E aí, nesse momento, eu falei, eu vou fazer uma pausa, e eu vou ver o que a vida vai me trazer. E, graças a Deus, foram só bênçãos, assim, a vida, ela me trouxe mais respostas do que eu imaginava, e ela me colocou num caminho mais bonito do que eu poderia imaginar. Então, todas essas minhas dores, eu fui trabalhando e eu fui começando a entender, eu fui fazendo um processo interno de volta, de observação, e eu fui me construindo, me reconstruindo dos pedaços que eu estava, para eu entender o que é a minha missão, o que eu quero, o que me angustiava, o que é que angustiava dentro do peito forte, né? E o que sempre me angustiou é que eu não acredito no modelo dos lugares onde eles estão hoje. E eu sempre me coloquei nesses lugares, porque não foi fácil, gente. Para eu assumir essas posições que eu assumi, e para eu estar lá, eu tive que quebrar muita coisa interna. Eu tive que, assim, foram muitas noites sem dormir, preocupada se eu seria capaz, se eu poderia, me sentindo uma fraude de estar naqueles lugares. Foram muitos dias de desinteria intestinal, de tanto nervoso por estar nessas situações, mas eu sempre coloquei isso como algo maior do que eu. Eu sentia que eu tinha um dever de estar naqueles lugares, porque eu tinha que representar um grupo. E eu superava os meus medos e as minhas barreiras por algo maior, que era representar um grupo. Eu quero ver mulheres lá. Se eu quero ver mulheres lá, eu tenho que ir para lá. Não tem que ser outra. Eu tenho que me colocar lá para eu entender, né? E aí, depois de todo esse trabalho, eu cheguei a... Deixa eu só permitir mais um aqui. Depois de tudo isso, dessa minha pausa, as coisas foram se conectando dentro de mim, se moldando, e eu comecei a entender que toda a minha angústia eu não acredito no modelo como ele está hoje. O modelo que a gente tem de sociedade, de negócio, ele é um modelo que ele não se aplica mais, e está adoecendo as pessoas. A gente está pensando só num ponto, num lado, mas a gente não está vendo os efeitos colaterais de tudo isso. E eu acredito que esses modelos eles precisam ser reconstruídos com um novo olhar, com uma visão mais sistêmica, com uma visão mais holística, com um olhar mais intuitivo, com um olhar de mais cuidado, de mais paixão, que é algo característico da energia feminina. Então, eu acredito que para a gente melhorar os ambientes de trabalho como um todo, melhorar a sociedade na construção das políticas públicas e tudo isso, a gente precisa trazer esse olhar feminino.
E eu vi que a minha voz lá dentro, ela não tinha eco, porque eu estava sempre sozinha. Em todas as posições que eu estive, eu estava sozinha. Eu era respeitada, mas a minha voz, ela não tinha eco. Eu não conseguia expressar e demonstrar e ter ali dentro uma construção conjunta. E foi nesse momento que eu entendi que o meu papel e a minha missão, na verdade, é ser ponte para levar mulheres para essas posições. E aí, quem sabe, um dia eu volto. Mas eu só voltaria se fosse com um grupo junto comigo. Porque a gente precisa desse olhar unido para a gente reconstruir tudo isso. Para a gente reconstruir, retomar a nossa saúde, né? Ambientes de trabalho mais saudáveis, pensar no meio ambiente, a gente olhar de uma forma mais holística para essa reconstrução do mundo que é mais do que urgente. Então, hoje eu me coloco como uma mentora de autoliderança feminina, em que eu pego toda a minha experiência, toda a minha vivência, para fortalecer mulheres. E eu, que estive nessas posições, eu sei o quanto que eu fantasiei antes de estar lá. Eu sei todos os medos que eu criei na minha cabeça, que eu imaginei, e que eu via na sociedade, que falavam, que reforçavam para mim, que quando eu cheguei lá, eu vi que muito daquilo não era verdade. Então, assim, muitas vezes a gente não toma as nossas decisões e a gente não segue porque a gente tem medo, porque a gente fantasia cenários. A gente fantasia e normalmente a gente fantasia para o pior. A gente fantasia para a dificuldade. E isso faz com que a gente recue. Então, a minha função é compartilhar todas essas vivências, fortalecer, dividir o que eu vivi, o processo interno que eu tive, principalmente, para estar lá, porque a gente tem que vencer muitas crenças, a gente tem que se fortalecer muito emocionalmente, a gente tem que se conectar com a nossa essência para a gente conseguir estar lá. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é um pouquinho da minha história, e ao longo dos encontros eu vou dividindo com vocês um pouquinho mais, alguns outros fatos, para a gente ir conectando e eu mostrando para vocês o assunto conectado com a vida real. Eu não falo, gente, assim, um outro ponto importante, né? Ah, Elana, da onde que você tirou isso? Tudo é uma construção, tudo são experiências. Eu aprendi desde cedo a falar o que eu efetivamente, sabe a gente sentir e viver aquilo, e você fala assim, não, isso aqui é verdade porque eu já senti na pele, porque eu já vivi, né? Então, assim, a gente tem uma confirmação. Então, o que eu falo aqui, muito dessa construção, claro que tem vários livros e tudo, mas tem muita experiência e vivência que eu falo, isso aqui eu vivi, isso aqui eu senti, isso aqui eu superei, né? Então, eu compartilho com vocês aqui muito dessa experiência prática mesmo, e olhar que eu construí ao longo de todas essas experiências que eu tive, tá bom? Então, começando o nosso encontro de hoje. O passado não serve mais como referência, e o futuro parece incerto. Primeira coisa, eu queria que vocês respondessem no chat, em uma palavra, o que vocês sentem em relação ao futuro. Quando vocês pensam no futuro, qual é a emoção que vocês têm? Qual que é o sentimento? Ansiedade, dúvidas, incerteza, desespero. Vamos resolver isso, Dani. Insegurança, medo, angústia, medo, insegurança, angústia, possibilidades. Boa, Ramana. Legal, pessoal. Eu acho que o sentimento mais comum, esperança, Paulinha, adorei. Insegurança, Sarinha também vê um futuro de possibilidades. A Pri também está com esperança, a Pri com um projeto lindo, novo aí. Legal. Quando eu penso no futuro, eu também tenho esse misto de sentimentos. Eu tenho uma insegurança, uma incerteza, eu acho que nunca o futuro foi tão incerto como ele é hoje, né? Nesse momento atual em que a gente está vivendo. Mas eu também enxergo muitas possibilidades. E são principalmente essas possibilidades que eu quero dividir com vocês hoje. Eu acho que de insegurança, de medo, de pessimismo, a gente já está cheio no jornal, né? A gente abre, a gente só escuta isso. Então, assim, o que eu quero trazer hoje para vocês é um olhar
trazendo as duas visões, né? Mas mostrando os caminhos de possibilidade que a gente tem, e principalmente para esse grupo aqui, nós de mulheres, tá bom? Então, vamos lá. Começando, vamos falar das oportunidades. A gente está passando, e isso daqui é inegável, a gente está passando por um momento da humanidade de transformação, né? Nunca se viu tanto conhecimento, a velocidade tão rápida de duplicação do conhecimento. E quando a gente fala em velocidade, ritmo de duplicação do conhecimento, a gente está falando de ritmo de evolução do mundo. Porque o conhecimento, ele traz inovação para tudo e para todas as esferas. Tem um gráfico, deixa eu até pegar aqui os dados para eu falar para vocês. Tem um estudo que ele faz uma projeção do ritmo de duplicação do crescimento, né? Até 1900, esse ritmo ele era a cada 100 anos. Então, você imagina, a cada 100 anos, o conhecimento, ele duplicava. Então, um conhecimento de uma vida inteira que você tinha, era um conhecimento de uma revista que você lê hoje. Era tudo isso que tinha na sua cabeça, né? Na cabeça dos humanos. De 1945, a partir de 1945, o conhecimento, ele começou a dobrar num ritmo de 25 anos. 1980, acho que todo mundo aqui é década de 45 para cima, né? 80 e tal. Não vai ter gente mais nova aqui. 1980, essa marca de 25 anos, ela caiu pela metade, para 12 anos. Então, a gente pensa, de 45 para 80, caiu pela metade. 12 anos para duplicar o conhecimento. 2000, marco da internet, 7 anos. 2025, o que vocês chutam? Vamos ver. 2025, um ano. 2030, gente. Olha, 2025, a gente está em 2025. A IA começou há 2 anos. Em 2025, já estão falando que o conhecimento vai dobrar. Aí vocês pensam, todo esse conhecimento acumulado que a gente tem hoje, ele vai dobrar a cada ano. 2030, chutem qual que é a estimativa do conhecimento inteiro da humanidade dobrar. Vamos ver se alguém... Vai lá, Fê, chuta aí. Petra. 3 meses a Lara, Petra, 2 meses a Dani. Carol, 3 meses. Pois é, gente, para 2030, a estimativa é que o conhecimento humano vai dobrar em horas. Em horas. O que isso significa? Um mundo de oportunidades e, principalmente, que a gente está numa fase de transição que ninguém consegue prever o que vai acontecer. A gente está numa fase completamente nova, certo? E aí, aqui, esse papo aqui é justamente para a gente entender esse cenário em que a gente está, para a gente entender como que a gente pode se colocar frente a todas essas mudanças que estão tendo, né? Então, assim, nunca houve, na história da humanidade, uma democratização e um acesso ilimitado ao conhecimento como tem hoje. Você pode ser PhD num assunto, a pessoa pode não ter estudado nada, você vai lá, você faz uma pesquisa, uma busca, todo o conhecimento está ali. Você pode não entender como aquilo foi construído, não ter o mesmo nível de pensamento crítico, nem nada disso. Mas o acesso ao conhecimento, ele está completamente democratizado, que antigamente não era. Antigamente, que eu digo, há pouquíssimo tempo. Então, isso aqui é uma oportunidade enorme, né? Hoje, a gente está num cenário de descentralização da força do trabalho. A gente está aqui no Brasil, pode estar trabalhando no Japão. Eu estou aqui em Brasília, conversando com vocês, tem gente em Curitiba, em São Paulo. Então, assim, houve uma descentralização completa da força do trabalho. O mundo hoje, ele não tem mais barreiras. As barreiras, elas acabaram. Então, isso daqui também é uma outra oportunidade gigantesca. Abundância de recursos. Nunca na história da humanidade teve tanto recurso como tem hoje em dia. O mundo, ele tem dinheiro para todo mundo.
ele tem alimentos para todo mundo. A gente tem tecnologia suficiente para criar qualquer coisa. Então, recurso a gente tem. Eu falo para todo mundo, eu brinco, né? Eu fui para a China em 2019, foi bem na época da pandemia. Eu estava fazendo MBA e a gente teve um módulo lá na China. Então, eu tive a oportunidade de ir e foi fantástico. E quando eu cheguei na China, eu olhava para aquilo tudo lá e eu falava, meu Deus do céu, agora eu entendi. O mundo, ele tem tecnologia e inteligência para tudo. E tem recurso para fazer. O que falta é interesse. E aí aqui a gente entra com a questão do interesse e da ética. Então, assim, a abundância de recurso para qualquer coisa, nunca na história da humanidade a gente foi tão abundante como a gente é hoje. Fortalecimento da sociedade civil. Antes, o poder ele era centralizado, né? Ele era o poder dominado pelo governo, o poder era dominado pelos líderes religiosos, né? E outras instituições assim. Hoje em dia, a gente vê o fortalecimento da sociedade civil de uma forma muito clara. A gente vê ações que vêm do povo, né, que transformam e com muita força. Então, isso daqui também é um ponto extremamente interessante, né? O reconhecimento da importância da diversidade na sociedade. Eu lembro que quando eu era mais jovem, que eu ia para a festa, não existia diversidade. Todo mundo era uma mesma máquina. A gente era feito no mesmo molde. Não existia diversidade. Não existia esse olhar para a nossa singularidade. Para o que eu tenho para trazer do mundo? Para mim, eu era mais uma pessoa como qualquer outra pessoa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já está entendendo que cada ser humano é individual e que a diversidade, ela traz uma riqueza enorme, tanto, né, para os negócios, para a sociedade, e a gente está aprendendo a honrar e a valorizar a singularidade de cada uma das pessoas. E tudo isso daqui, todo esse desenvolvimento, ele traz uma outra coisa muito bacana, que é o desenvolvimento de novas capacidades humanas. Sempre que tem um desenvolvimento muito forte tecnológico, de conhecimento, os humanos, ele começam a acessar outras habilidades e capacidades que até então não acessavam. Isso aí se mostra, né, tanto em relação a comportamentos, outras habilidades mesmo, assim, de criatividade, de visão e tudo. E a gente sabe que o nosso cérebro, ele é pouquíssimo explorado. Então, isso aqui também abre a possibilidade da gente desenvolver muitas outras capacidades. Mas, junto com essas oportunidades, a gente também tem desafios e mudanças que a gente está vivendo e que a gente está sentindo na pele. E que eu acredito que são esses desafios e essas mudanças aqui que estão causando esses sentimentos aí de insegurança e tudo isso. Quais são esses principais desafios, né? Transformação do mercado de trabalho. Ninguém sabe como é que vai ser, a gente só sabe que está tudo mudando, que muitos postos, que muitas carreiras que existiam até então deixarão de existir, mas não significa que a gente não terá mais utilidade, na verdade, a gente vai ter que se ressignificar. Então, assim, já é dito que cada pessoa ela vai mudar de carreira ali, eu acho que o último estudo que eu vi, acho que era cada 5 anos, a gente vai mudar de carreira, porque as coisas vão acontecer muito rápido. Então, toda aquela estabilidade que a gente tinha, todo aquele apego, né? E aí aqui, gente, a mensagem é essa, é a gente tomar cuidado com os nossos apegos, a gente refletir sobre isso, porque isso causa um sofrimento muito grande. A gente está no momento de mudança, estamos no momento de transformação. Quanto mais apegado a gente for ao modelo passado, mais a gente vai sofrer. E se tem uma verdade que eu posso compartilhar com vocês estamos num caminho sem volta. Não existe retorno. Não existe mais o mundo como ele era antes. O mundo, ele é assim. O que a gente tem que fazer? Aprender a navegar nele e entender como que a gente pode desenvolver as nossas capacidades para a gente ir se adaptando a tudo isso e aproveitando as oportunidades e não ficando só preso, né, no sentimento de medo e de insegurança trazido ali pelos desafios. Um outro ponto muito interessante aqui é que o mundo ele nunca foi tão solitário, estando em uma era hiperconectada. Então, assim, hoje a gente vive num mundo que não tem barreiras, tá todo mundo junto, né? A gente está aqui, são as relações, conecta, fala com todo mundo no mundo, em qualquer lugar, a gente tem as câmeras que isso não existia antes. Imagina, no tempo da minha mãe ainda era carta, e o tempo da minha mãe é tão perto. Hoje em dia, não, a gente tem todas as formas de conexão, mas a gente nunca esteve tão solitário como a gente está hoje.
E aí fica aqui a pergunta e o questionamento para todo mundo ir refletindo aí. Vocês se sentem... Vamos no chat agora, para ver se vocês estão comigo. Quem se sente solitária? Responde sim. Quem tem um sentimento de solidão, de isolamento? Responde sim no chat. É muito interessante isso, né? É um paradoxo mesmo. Mas a gente vai conversar sobre... Vamos aprofundar isso aqui mais na frente. Outra questão, outro desafio é a questão das mudanças climáticas. Então, assim, isso aqui é claro, né? A gente vê ali incêndio em Los Angeles, que queimou mais de 10 mil casas, a chuva que teve no Rio Grande do Sul, que não era nada esperado, o preço dos alimentos que subiram muito em decorrência das safras. Então, assim, a mudança climática ela é real, né? A gente já sente na pele. Antes era uma coisa que a gente escutava muito falar, hoje em dia ela já está no nosso dia a dia, né? A Terra já aqueceu 1,5. Então, isso daqui também é um desafio muito grande. A questão da estabilidade política, hoje dizem, depende muito da fonte, mas tem registrado que pode ter até aproximadamente 50 conflitos no mundo hoje acontecendo, então existe uma estabilidade política também nesse momento, geopolítica. A gente está num mundo abundante, mas com uma desigualdade econômica enorme, então, eu não sei se vocês sabiam, mas 1% da população do mundo concentra 45% da riqueza do mundo. Olha esse número, gente, é porque a gente não para pensar. 1% concentra 45% da riqueza do mundo. E a gente está perto de ter o primeiro trilionário da história no sistema que a gente está vivendo hoje. No sistema capitalista, exploratório, que a gente sabe... E eu não estou falando mal de um sistema ou do outro, a gente só sabe que tem que reparar, né? Mas, assim, o sistema que a gente tem hoje, ele incentiva essa concentração de renda louca. E isso aqui tem um impacto para todos nós, né? E a gente está vivendo uma epidemia de doenças mentais. 1 a cada 6 pessoas do mundo não tem para quem ligar. Não tem uma pessoa sequer para quem ligar. 1 a cada 6 pessoas do mundo não tem uma pessoa sequer para quem ligar. Então, a gente está tanto nessa questão da solidão e tudo isso daqui trazendo uma ansiedade. Por que eu falei isso aqui dentro? Porque lá a gente vai falar um pouquinho mais do que é essas doenças mentais, do que ela... o que estão correlacionando tudo isso daí a isso, né? Mas a gente está numa epidemia enorme de doenças mentais. E eu imagino que vocês devam conhecer muita gente, né, que toma medicamento, a gente acabou normalizando isso. Pronto, eu estou aqui numa outra tela, estava mexendo. Tem aqui, eu tinha anotado, né, para passar para vocês. Tem um estudo da OMS, e olha que é de 2022, e esse número aumentou muito. Ele já apontava que pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo tinham algum tipo de transtorno mental, né, de ansiedade, depressão, outras doenças relacionadas. Então, realmente é um número muito alarmante. Então, assim, vendo esses dois cenários, né? Nunca antes a humanidade ela teve tanto acesso à informação, tecnologia e oportunidades como a gente está tendo agora, que é uma coisa maravilhosa. Mas por que dentro desse cenário todo, a gente se sente cada vez mais sozinha e mais desamparada? Por que a felicidade e o bem-estar coletivo não estão acompanhando todo esse processo tecnológico de forma proporcional? E aí é essa a pergunta, é o paradoxo da humanidade. Como assim? A gente evoluiu tanto, a gente tem soluções tão criativas, a gente consegue criar coisas para resolver problemas extremamente complexos, que antes era inimaginável, e com tudo isso que a gente tem na mão, a gente está cada vez mais triste e com uma qualidade de vida pior. Por quê? Eu adoro essa tirinha. Ela é recente, mas eu li e eu falei assim, gente, isso aqui é maravilhoso, né? Eu acho que retrata muito o que a gente tem no mundo hoje. Então, o carinha vem e fala assim, você está com dificuldade de se adequar a esse mundo escroto, violento e sem sentido? Você se sente assustada e oprimida? Aí ela fala, sim. Aí ele vem e fala, parabéns, você acaba de ser diagnosticada com TIMD. Ela, TIMD?
Sim, o transtorno de inadequação ao mundo doente. Você precisa de acompanhamento psiquiátrico urgente. Ela fala, mas eu? Ela fala, é o mundo que está doente. Aí ele vira e fala, querida, a lucidez só atrapalha no processo. E, gente, é isso aqui que a gente está vivendo hoje. A gente está cada dia mais se anestesiando e normalizando o que não é normal. E a gente está cada dia mais olhando para o mundo doente, e ao invés da gente questionar e falar assim, como é que eu me coloco à disposição para a gente melhorar esse mundo? A gente está falando, eu vou adoecer junto com ele, eu vou me entregar, não tem solução. E aqui todo chamado é, a gente não precisa se entregar. Existe um caminho, existe uma solução. Existe uma solução que ela está na mão de todos, que ela está acessível para todas, nós que estamos aqui hoje. E é esse convite que eu faço para reflexão. Então, corroborando um pouco do que a gente falou até aqui agora, né? E que a gente olha, todos os marcadinhos aqui de amarelo é para ver que são notícias, assim, que acabaram de sair do forno. É o que a gente está vivendo hoje. E, mais uma vez, esses slides aqui, toda essa conversa é para a gente contextualizar o mundo que a gente está. Para a partir daqui a gente entender como que a gente vai se posicionar. Ah, Elana, a gente vai ter todas as respostas agora? Não. É durante a nossa jornada aqui. É uma construção que a gente vai fazendo para a gente chegar lá, né? E o objetivo dessa jornada, ela é justamente ser uma ponte, para a gente entender dentro de todo esse contexto aqui, como é que a gente chega lá. Então, crise de saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos. Estamos aqui, no dia 10 de março de 2025, foi publicado isso. A extrema pobreza, a redução da extrema pobreza, pobreza global, praticamente estagnou nos últimos 5 anos. Notícia de 2024. O Banco Mundial afirma que atualmente 8,5% da população vive ainda em situação de extrema pobreza. A gente tendo uma abundância de recursos e uma renda. Relatório aponta 1% das pessoas mais ricas do mundo concentra 45% da riqueza global. Né? Por outro lado, né, olhando para o lado bom, então a gente está vendo um cenário que, putz, o que aconteceu? Por outro lado, a gente olha, a IA vai curar todas as doenças dentro de 10 anos? O ganhador do Nobel diz que sim. Vocês imaginam um mundo sem nenhuma doença daqui a 10 anos? Com 100% dos tratamentos preventivos? Com você já fazer todos os exames e você saber exatamente quais são as doenças que você pode ter, o que você está desenvolvendo, e você fazer todo um tratamento? Hoje já tem até biotecnologia que está fazendo corte no DNA para fazer substituição de genoma. Então, vê que tem uma doença hereditária, faz uma substituição do DNA. Isso daqui, gente, está muito próximo. Daqui a 10 anos, tipo assim, virando a curva. Pois é, Fê, mas aí a gente não sabe nem como é que vai ser isso daí. Porque, assim, como é que vai ser o acesso, como é que vão ser as coisas? Porque junto com isso daqui, ó, a China, ela acabou de inaugurar um hospital, vocês ouviram isso? A China, ela inaugurou o primeiro hospital do mundo com com robôs que atendem até 3.000 pessoas por dia. Então, são robôs, acho que tem 14 pessoas só, supervisionando, que são os agentes de robôs, e eles fazem até 3.000 atendimentos por dia. E o índice de assertividade está em 91%. Está superior ao índice de assertividade de médicos. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, porque hoje não é acessível, mas uma tecnologia dessa daqui, ela revoluciona todo o sistema de saúde de um país. Então, assim, tudo depende dos interesses e do que vai ser, como que vai ser feito isso, né? Aí a gente entra de novo para um aspecto ético e humano, mas o mundo está em transformação. As pessoas, elas estão despertando. Coisas que a gente, até aquele fortalecimento da sociedade civil ali é muito importante. Antigamente, a gente era completamente cego para inúmeras situações inadequadas que aconteciam na sociedade. Hoje em dia, é muito difícil esconder uma mentira. As verdades, elas aparecem. Então, o mundo, ele está, sim, mudando, a gente está despertando.
Imagina, tudo que vem tendo de escândalo político, de mentira, de derrubada, de não sei o quê, isso tudo daí vai mostrando já que tem um movimento acontecendo, né? Um movimento de limpeza, um movimento de transparência, um movimento de tirar aquelas coisas da escuridão e trazer à tona para ressignificar. Então, assim, a tendência é que muitas verdades apareçam dentro desse período, né? Aí uma outra matéria super interessante, o rápido avanço da agricultura junto à tecnologia. Confesso para vocês que eu amei, eu fiquei lendo sobre essas questões de agricultura, porque a gente só come veneno hoje em dia. Eu não sei se vocês já pararam para ver essa questão de composição, da quantidade de agrotóxicos que eles usam. Vira e mexe, sai aí umas matérias falando de quanto que tem de agrotóxico dentro de biscoitos, por causa da farinha de trigo, que é completamente contaminada. E a gente está comendo muito veneno. E agora, com esses avanços de IA na agricultura, agora eles estão sabendo utilizar exatamente a quantidade para não prejudicar a terra, nada disso. Então, é uma solução que tende a trazer sustentabilidade. Se os interesses vão levar para esse lado, aí é cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter que ver. Uma outra matéria super interessante, né? A gente vê todo esse problema da crise climática que a gente está tendo. E aí a gente já vê aí a biotecnologia ela ajudando na recuperação de biomas marinhos, né? Reflorestamento, então tudo isso. Então, assim, existe uma chance. A gente destruiu tudo muito rápido. Mas com a tecnologia que a gente está desenvolvendo, existe uma chance de recuperação, né? Então, é uma visão que a gente precisa acompanhar. E assim, Ilana, pô, um cenário completamente paradoxal, né? Vocês acreditam, vocês se enxergam nesse cenário que eu coloquei? Ou vocês acham que isso tudo é uma viagem e vocês não enxergam isso? Vocês enxergam? A Carol, eu estou vendo que sim, a Dani aqui falando que sim. Legal. Então, assim, é um cenário que a gente vê, pô, é isso daí, estruturado, às vezes eu não tô... Às vezes a gente não para pensar, que é outra coisa, né? Assim, a vida, ela tá tão corrida que a gente não para para refletir mesmo, assim, né? Então, legal. Então, estamos num cenário, todo mundo aqui na mesma página, né? Estamos vivendo um cenário completamente paradoxal. Algumas razões para isso. Por que a gente está vivendo isso, né? Primeiro que a gente vive um desgaste enorme em decorrência da necessidade da gente ter que se adaptar o tempo todo. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu sinto muito isso na pele, é algo que eu venho controlando muito, e todo esse trabalho que eu venho fazendo, porque, assim, a partir do momento que eu me destruí, que eu fui desfragmentada e eu comecei a me reconstruir, e eu criei a EQT, e eu lancei a EQT com esse objetivo de fortalecer as mulheres e trazer as mulheres junto comigo nessa mudança e nessa reconstrução, eu continuo o meu processo. E eu entendi que esse meu processo, ele é contínuo, né? Então, assim, eu venho também lidando com muitos desafios e mudando muitos hábitos meus. Então, assim, a gente tem uma necessidade constante de estar olhando e, meu Deus, eu preciso aprender aquilo, já tem uma tecnologia nova, tem uma IA nova, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender aquilo, eu preciso ver o que está acontecendo. Mas aí eu tenho que aprender a mexer na nova rede social, agora vai migrar tudo para o outro lado. Gente, a gente fica louca. Assim, é humanamente impossível. Você olha, o conhecimento ele vai dobrar, esse ano, 2025, já está estimado que o conhecimento ele vai dobrar em um ano. A gente não consegue dobrar o nosso conhecimento em um ano. Então, assim, é humanamente impossível. A gente não vai conseguir dobrar o nosso conhecimento em minutos, a não ser que eles inventem uma tecnologia de colocar mesmo conhecimento na gente por meio de ondas. Porque se a gente tiver que aprender, viver, né? E quando a gente fala em aprender conhecimento, não é simplesmente fazer uma leitura, é a gente viver e experienciar aquilo ali, porque senão a gente não grava na nossa cabeça. Então, assim, eu tenho que aprender algo, eu tenho que praticar algo, eu tenho que ver como aquele algo significa na minha vida para aquilo ali se tornar meu, né? Então, assim, está completamente cansativo, porque isso daí não é compatível com o nosso tempo natural. Nós somos seres cíclicos da natureza. A gente tem um tempo natural, a gente tem ciclos, não é todo momento que a gente está disponível, que a gente está aberto para a gente aprender, para a gente receber. Nós não somos máquinas e robôs, igual os agentes de IA ali, que você faz um algoritmo e o negócio duplica, e cresce, cresce, cresce. Não é assim que a gente funciona, né?
Então, isso daqui é o principal ponto. E aí, gente, alguém acha que a gente vai conseguir pausar o mundo para a gente descansar? Alguém tem essa crença de que não, vai mudar, o mundo vai ficar mais lento, vamos pausar? Então, quem tem que assumir esse papel de pausar? É o mundo ou somos nós? Né? Eu acho que, assim, tem coisa aqui que a gente vai ter que assumir um papel nosso. E a gente vai ter que ter consciência. E a gente vai ter que ser intencional nas nossas ações. Porque senão a gente vai, ó, ser levado embora, né? Sobrecarga de informação versus priorização do que realmente foi importante. Quem já se pegou, a gente vai, acordou. Aí você abre o Instagram. Aí você já começa, ai meu Deus do céu, olha aqui, a menina tá passando, tá fazendo hidratação, ela tá com um negócio no cabelo, ela já fez o skincare dela. Ai, a outra já foi treinar. Ai, meu Deus, mas tem uma nova tecnologia que eu tenho que aprender. Ai, meu Deus, mas eu tenho que estudar inglês, eu tenho que falar francês. Ai, mas eu quero viajar, eu quero pesquisar outro país. E aí, gente, a gente fica com uma sobrecarga tão grande de informação que a gente perde completamente a nossa capacidade de priorizar o que é realmente importante para a gente e para a nossa vida. E tudo vira assunto do mesmo saco. Tudo a gente coloca na mesma linha de prioridade. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem puder abrir a câmera, eu ia pedir para abrir, porque aí fica mais legal a interação, que eu vejo o rostinho de vocês, que eu me sinto aqui muito sozinha. Ó a era da solidão. Estou me sentindo muito sozinha aqui, eu queria muito ver o rostinho de alguma de vocês. E todo mundo que está aparecendo aqui para mim está com a câmera fechada. E eu não sei como mudar as pessoas, mas tá bom, fiquem à vontade, eu vou continuar aqui falando. Então, sobrecarga da informação. A gente precisa parar e priorizar o que é realmente importante para a gente. A gente está num mundo em que, assim, a gente não é aceitável envelhecer, então a gente tem que fazer de tudo e gastar todo o nosso tempo, e principalmente as mulheres. Eu brinco que, assim, as mulheres, a gente tem um monte de casca de banana ao longo do nosso caminho que vai distraindo a gente do que realmente é importante. Obrigada, Sarinha, obrigada, Fê. Então, assim, do que realmente é importante para nós. A gente vai tendo um monte de casca de banana. Então, assim, não, eu tenho que estar sempre na moda, eu tenho que estar antenada, acompanhando quais são as novas tendências, que as novas tendências, elas surgem agora, porque tudo é fast, né? É fast food, é fast moda, é fast... O que mais de fast que tem aí? É tudo fast. Então, assim, isso daqui, gente, causa um desgaste enorme e uma dissipação de energia. Então, o que são realmente as prioridades para vocês, né? Aonde que vocês querem colocar o tempo e a energia de vocês? E a gente tem que começar a cortar algumas coisas de forma muito intencional, porque não dá para fazer tudo. Não dá, é humanamente impossível. E não existe ninguém que faça, né? Eu acho que esse aqui é um outro ponto importante. Muitas vezes a gente olha para fora, isso daí, eu vou falar uma coisa, que é muito provocado pela questão da solidão. Quando a gente está vivendo uma era de muita solidão e isolamento, como a gente está hoje, que a gente não tem tempo de nada e que a gente fica consumido ali, né? Trabalho, é rede social e tudo, a gente começa a olhar achando que aqueles problemas só são nossos. A gente se desconecta do outro para entender que muitas vezes o desafio que a gente vive, os dilemas que a gente vive, eles são dilemas de todo mundo e não só nossos. Às vezes muda a roupagem, muda o cenário, mas nós, como seres humanos, a gente tem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos desafios aqui. Evoluir. Evoluir nas nossas relações humanas. Cada um no seu cenário, cada um na sua jornada. Então, quando a gente começa a se isolar, a gente vai entrando num mundo em que a gente acha que só a gente que vive aquilo. Aí a gente olha para fora e fala assim, só eu que não dou conta de fazer skincare, maquiagem, hidratação no meu cabelo, e malhar, e ter o corpo legal. Todo mundo no mundo dá conta, só eu que não dou. Quando você começa a compartilhar, você vai vendo que está todo mundo no mesmo barco que você, porque isso causa uma paralisia. Paralisia. É tanta coisa, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu, às vezes, agora eu tenho, um dia desse eu até compartilhei, eu tenho uma lista de coisas que são as minhas prioridades e que eu tenho que lembrar, e é aquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, o que é importante para mim? Respirar, fazer uma meditação, porque eu aprendi isso na minha vida, porque isso daí eu sempre ignorei, sempre cortei. E aí, quando eu entendi que era importante, começou a fazer diferença. Então, eu tenho uma lista para eu me guiar, porque senão eu me perco.
Aí eu começo a comparar e falar, não, mas eu tinha que estar fazendo aquilo também, mas eu não estou antenada no não sei o quê. Aí o pessoal vem conversar, eu estou por fora, eu falo, não, gente, mas não dá, meu tempo, eu tenho que, neste momento da minha vida, essas são as minhas prioridades. Pode ser que no momento seguinte vão mudar as minhas prioridades, mas eu tenho que ter meu marco, eu tenho que fixar isso daqui para mim, porque senão eu vou me deixar ser levada e eu vou ser paralisada, porque é muito louco. Você quer fazer tudo e no final você não faz nada. Porque você fala assim, eu não sei nem por onde começar, né? Outro ponto muito importante. A gente está vivendo num momento em que as nossas necessidades humanas mínimas não estão sendo atendidas. A gente tem acesso a absolutamente tudo, viagem, prazer, tudo, todos os tipos de comida do mundo que você queira ter, tudo que você quiser experimentar, você tem acesso. Mas o básico, a gente deixou de lado, que é amor, lazer, conexão real, um senso de pertencimento real com algum grupo, né? Isso aqui é muito, muito importante, isso aqui está totalmente atrelado com a conexão interna. Quando você está desconectado internamente de você, você não consegue cultivar isso. A gente vai para fora, a gente busca tudo fora. A gente acha que a nossa tristeza a gente tem que preencher com prazeres de fora, com outras coisas, com compra, com distração. Por quê? Porque falta uma conexão interna. De quê? De ver que o que vale de verdade, o que eu preciso de verdade? É de amor, é de me sentir pertencente, é de me sentir visto, de ter conexão, né? Um outro ponto, a gente está numa era de desconexão espiritual completa, a gente nunca viveu uma era tão materialista como está agora, né? E aí a gente está totalmente ligado à matéria, com uma desconexão espiritual. Elana, espiritual é religiosidade, Deus e tudo, não, assim, a espiritualidade você pode entender dentro do seu contexto, mas ela tem que existir. Não precisa ser o Deus da Igreja Católica, o Deus da Igreja, mas existe uma espiritualidade, é entender que todos nós aqui estamos ligados, que existe algo maior dentro de tudo isso daqui, que existe um significado e um propósito para a nossa vida. A gente não está aqui em vão, né? Quando a gente olha para a natureza, isso aqui a gente olha para a natureza, tudo tem. Obrigada, Pri, beijo. Tudo tem um propósito na natureza. Não tem nada fora do lugar. Nós também não estamos fora do lugar. Nós também não somos uma obra do acaso. A gente tem uma função aqui. E quando a gente perde essa conexão, muita coisa perde sentido na nossa vida, né? E a gente começa a andar igual barata tonta, e nada preenche, e fica aquele buraco dentro da gente. E nada preenche. E você vai para um lado, você vai para o outro, você vai para o lado, você vai para o outro, e continua. Aí vai, troca de amor por amor, sai de um relacionamento, entre outro relacionamento, sai de um trabalho, entre outro trabalho, e nada preenche. Por quê? Porque falta uma conexão com o seu eu interior, né? Conexões superficiais. Hoje a gente está no mundo de conexões superficiais. Você fala com todo mundo, você entra ali no Tinder, tic, 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 vê um monte de gente, um monte de relacionamento, entra na rede social, você tem 600 amigos, entra no WhatsApp, e as relações profundas e autênticas de verdade? Olho no olho, abraço, que você tem tempo, que você dá gargalhada com as pessoas, que você tá lá, que você pode contar, e que você se cede também, porque hoje em dia a gente está tudo nisso. Eu não vou porque eu vou atrapalhar a pessoa, ninguém tem mais tempo, né? A gente não tem tempo para ter relação, e a gente fica nessa falsa ilusão que a gente tem um monte de amigo, mas a gente se sente sozinho. Quem nunca foi numa festa que tem um monte de gente que você conhece e você fica assim, meu Deus, olha que sentimento de solidão, porque não tem uma troca real. Você volta para casa mais vazio do que você saiu, né? Então, esse aqui é um outro ponto. Expectativas irreais sobre a vida, versus satisfação pessoal. Hoje em dia, as nossas expectativas, elas estão completamente loucas e equivocadas, porque é tanta coisa que a gente tem que buscar para a nossa vida, de ser perfeito, de ter, né, eu preciso ser linda e maravilhosa, gostosa, ter um relacionamento maravilhoso, eu preciso ter um trabalho, aí a gente fica ali vendo o pessoal, todo mundo é milionário menos eu,
Tá todo mundo viajando para a Europa menos eu, tá todo mundo indo esquiar em Aspen menos eu, e a gente vai criando expectativas de que aquela vida lá que é a vida real. E não é. E aí o que acontece? A gente perde toda a nossa satisfação pessoal do que a gente vive hoje, do que a gente tem de bênção na nossa vida hoje, né? Então, é um outro ponto de atenção. Busca incessante por realização material. Isso aqui não precisa nem falar muito, né? Versus equilíbrio. Então, assim, a gente vê coisas acontecendo de priorizar totalmente uma busca material que a gente sabe que é necessária, que ela precisa acontecer, mas à custa de tudo. E às vezes a gente não sabe nem por que a gente está buscando. É porque a gente agora está numa sociedade também de acumular, né? Vamos acumular, 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 mas você vai acumular para quê? Beleza, Elana, legal. Muito, muito otimista o cenário. E como é que a gente encontra aí um equilíbrio e uma felicidade nesse contexto completamente paradoxal? Aí eu faço um convite. Sim, o caminho é um convite para você olhar para dentro de você. Você buscar essa estabilidade e essa clareza dentro de você. Não vai ter nada fora. A gente não vai conseguir parar o mundo. A gente não vai conseguir mudar as pessoas ao nosso redor. A única coisa que a gente tem poder de mudar somos a nós mesmas. A gente tem poder de nos mudar e de nos colocar diferente e ver as situações do mundo diferente. Eu faço um convite para vocês, assim, quando vocês pensam nas pessoas que vocês... pensa assim numa pessoa, imagina aí, visualiza agora, uma pessoa que você olha na vida e você fala assim, gente, essa pessoa aqui, ela é o símbolo para mim de leveza, de bem-estar, de felicidade. Pensa nessa pessoa aí. Você acha que essa pessoa, ela tem problemas? Você acha que ela passa por desafios e problemas? Me responde aí no chat, com sinceridade, sinceridade. Pensa numa pessoa que vocês olham e falam assim, olha, essa pessoa aqui, ela é muito feliz. Imagino que ela seja muito feliz, muito bem, ela tenha um bem-estar. Vocês acham que ela não tem nenhum problema? Com certeza tem, né? Problema. Claro que tem. Sim, ela tem problema. Tem muitos problemas. O que é a diferença de uma pessoa que tem essa leveza e esse bem-estar? A diferença é a forma como ela reage aos problemas. Nós, como seres humanos, a gente está numa jornada, eu gosto muito de brincar, assim, toma cuidado que você pede para Deus. Porque às vezes você fica assim, Deus, dai-me paciência, meu Deus, para aguentar essa situação. Você acha que Deus vai abrir e vai te dar paciência? Ele vai implantar a paciência dentro de você? Ele não vai. Ele vai te dar um monte de situações super desafiadoras para testar sua paciência até o limite. Até você chegar no ponto que você vai falar, tá bom, entendi. Entendi o que é ter paciência. Ela vai colocar aquela pessoa mais desafiadora na sua vida para você adquirir o que você precisa. Então, a vida é isso. A gente está aqui para a gente adquirir, para a gente evoluir como ser humano. E os problemas, eles fazem parte da nossa vida. As transformações, as mudanças, elas fazem parte da nossa vida. E o que a gente precisa é entender, conectar com a gente e entender como é que eu me coloco dentro disso. E para a gente fazer esse trabalho de como é que eu me coloco, você primeiro precisa se aceitar. Porque enquanto você não se aceita, você não consegue aceitar o outro. Você não consegue aceitar a diferença no outro. Enquanto você não acolhe as suas imperfeições, e que você é um ser imperfeito, que você tem medo, que você tem angústia, e que você é cíclico, e que um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar com raiva, e que isso é natural do processo, e que você não sabe tudo, e que você vai errar, e que muitas vezes você vai desagradar a expectativa do outro, que é do outro, não é sua. Enquanto a gente não entende isso, a gente não consegue se posicionar efetivamente. Por quê? Porque o nosso poder, ele não está com a gente, o nosso poder está com o outro. É o que o outro vai pensar de mim, é como é que eu posso fazer para agradar o outro, como que eu posso fazer para mudar a outra pessoa, para mudar o ambiente em que eu estou. E não é bem por aí, é você mudando, e aí você consegue mudar o ambiente, e não o ambiente mudar para se adaptar a você, né? E aqui vou passar bem rapidamente, porque a gente falou de gestão emocional e autoconhecimento, né, no título da palestra, e só para a gente fazer uma diferenciação mesmo, né? A gestão emocional, ela é a capacidade da gente gerenciar nossas emoções, para a gente ver como é que a gente reage
para a gente reagir com mais sabedoria quando a gente estiver ali num momento desafiador, né? E para isso daqui você precisa ter autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa entender onde estão seus gatilhos. Aonde é que aperta. E normalmente onde aperta é onde você tem algum trauma, alguma questão do passado, alguma experiência negativa. Ou você aprendeu, você tem uma crença muito forte relacionada a algo. Então, às vezes a gente briga, a gente se excede numa situação, numa ocasião, que não tinha o menor motivo da gente se exceder daquele jeito, mas é porque ativou um gatilho nosso. Às vezes você carrega um gatilho aí de abandono, de rejeição, que são gatilhos muito comuns, né? Que você quer ali ser pertencente de qualquer jeito, e acontece alguma situação, sei lá, uma amiga, aconteceu alguma situação no ambiente de trabalho que não te chamaram para almoçar, e aquilo ali para você é o fim do mundo. E às vezes não é, porque assim, não aconteceu nada, não tem nada no exterior, na verdade, é uma crença sua, você se sentiu rejeitada, aquela situação disparou algo. Então, por isso que é muito importante ter o autoconhecimento, de eu entender como que eu me sinto, por que eu me sinto assim. Mas o primeiro passo para tudo isso é você acessar suas emoções. O que eu estou sentindo nesse momento? A gente não faz isso. De acordar e falar, por que eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo... Normalmente a gente fala, estou me sentindo feliz e triste. Não, mas as emoções, elas têm nomes. Eu estou me sentindo frustrado, estou me sentindo irritada, estou me sentindo traída. Isso daí é muito importante, porque aí a gente vai conseguindo chegar na origem para a gente começar a adquirir o autoconhecimento. Por isso que se fala muito, que é o espelho, a relação do outro é um espelho. Porque nunca diz respeito ao outro. É o que aquele outro provocou de sentimento em você. Como que aquele outro ativou uma emoção e um sentimento dentro de você. E aí, como é que a gente pratica isso? Então, aqui eu trago algumas dicas práticas, né? A primeira que eu destaco e que eu acho que, assim, para as mulheres, isso daqui é muito, muito importante. Seja gentil, amável e paciente com você. Gente, não tem nenhum crítico maior das mulheres do que nós mesmas. Nós somos as nossas maiores críticas. É impressionante isso, assim, como que a gente fica ali com um chicotinho nos criticando o tempo todo. Então, assim, o primeiro passo é a gente precisa aprender a ser gentil, amável e paciente com a gente. O que isso significa? Acolher as nossas dificuldades. Eu errei, tá tudo bem. A gente se abraçar, a gente não ficar se julgando. Tá vendo, sua burra? E aí, gente, é aquele pensamento, é aquela observação no pensamento. O que a sua voz diz para você? O que você escuta com a sua vozinha repetindo na sua cabeça? Né? Essa autocrítica é muito cansativa. Então, assim, aqui eu vou até dar uma sugestão para vocês. Comecem a perceber e anotar os pensamentos. Esses pensamentos, eles são, assim, a coisa mais valiosa e preciosa que vocês podem ter. Porque isso daí é a guia para te levar para a raiz do problema para você resolver. Enquanto continuar com esses pensamentos negativos, gente, você ficar reforçando, eu sou burra, eu não sei, eu faço tudo errado, tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Não tem como o futuro ser diferente. Se você não se acha merecedora das coisas, não tem como você receber. Pode estar de bandeja, pode estar o Brad Pitt na sua frente. Se você falar, não, eu sou feia, não sei o que, você vai falar, eu não vou, não mereço, eu não vou dar conta. Você não pega a oportunidade. Então, isso daqui é um ponto muito, muito importante, que ao longo dos nossos encontros, eu vou reforçar, mas eu digo para vocês, irem observando até lá, para a gente discutindo ao longo dos 4 encontros. E pensando nisso, vai observando e anotando os pensamentos de vocês. O próximo, super importante, gente, cultivar relações autênticas. Isso daqui, tem um estudo de Harvard que fala sobre estudo de felicidade. Eles ficaram 80 anos pesquisando e acompanhando pessoas para entender o que era a origem da felicidade.
E o grande achado desse estudo foi justamente as relações. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que buscam pertencer a um grupo e uma comunidade. A gente se desenvolve por meio das interações humanas. Então, assim, não adianta a gente querer fugir para a gente não acessar, que a gente não evolui e a gente fica cada vez com um sentimento maior de solidão. Então, assim, hoje em dia, isso daqui é uma crise enorme que tem no mundo. A gente não tem mais relação autêntica. Antigamente, os nossos pais iam, todo mundo vivia junto, era pai, tio, não sei o quê. Tinha um problema, as pessoas já discutiam, e às vezes era um problema pequenininho, que ele virava pó. Você conversava, aquilo lá já se dissolvia, você já tirou de dentro de você. E a gente sabe que às vezes uma coisa tão pequenininha que a gente não tira de dentro da gente, que a gente não conversa com ninguém, aquilo ali vai virando uma bola de neve tão grande e a gente perde o controle. Vai criando um monstro dentro da gente por uma coisa que já poderia ter sido dissolvida há muito tempo. Então, assim, é importante fazer terapia, é muito importante fazer terapia, mas a gente tem que retomar a questão dos laços que a gente sempre teve, a gente precisa disso. A gente precisa de sentir que a gente tem uma rede de apoio. Hoje em dia a gente fica muito isolado, eu tô sozinha no mundo. Não, tem tantas pessoas que nos amam. Por que a gente criou essas barreiras enormes dentro da gente, né? E aí, o que é uma relação autêntica? Retomar, liga para um amigo. Mensagem no WhatsApp, gente, a gente não consegue acessar. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ninguém vai falar. Quando você liga, pega no telefone, liga para uma pessoa, você começa a conversar e as coisas vão acontecendo. Outro ponto importante, muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou ligar para ninguém porque eu não tenho nada de bom para dar, eu estou cheio de problema, eu vou ligar para falar mal, para ficar botando problema na cabeça dos outros? Sim, porque nós somos humanos, e a partir do momento que você se abre para falar dos seus problemas com outra pessoa, aquela pessoa, ela se sente à vontade de falar dos problemas dela com você, e isso é maravilhoso, e aí você vai construir uma relação, que relação é troca. Aí é aquela velha perguntinha, o que vocês gostam mais, de receber ou de dar? É muito bom ganhar presente, mas não é bom quando a gente dá um presente que a gente vê que aquela pessoa ficou feliz? A gente não tem um sentimento maravilhoso quando a gente ajuda alguém? Quando alguém dá um abraço e fala assim, nossa, muito obrigada, eu precisava muito disso hoje. Eu precisava muito dessas palavras hoje. Não é gratificante pra caramba? Então, assim, é pensar, eu tô com um problema, eu posso dar uma oportunidade para um amigo meu me ajudar e também ficar com esse sentimento de felicidade por ter me ajudado. E isso vai construindo laços, vai fortalecendo laços, né? Então, é um convite mesmo para a gente se reabrir. E aí, mais uma vez, nessa listinha aí, colocar, na minha listinha tem, todo dia mandar uma mensagem para um amigo, falar com alguém. Eu não sei se a minha amiga tá aí, a Camila, mas a Camila que me ensinou de novo a falar no telefone, eu não falo no telefone nunca mais, assim, não tinha, eu nem, me causava até tá aí, né, amiga? A Camila, ela liga todos os dias. Ela é uma amiga que ela liga todos os dias. Então, assim, eu aprendi, eu falo, gente, como isso é importante. E a gente tem que ter essa prática com as outras pessoas também. Praticar atenção plena e meditação. Não sei se vocês praticam, quantas de vocês praticam, mas é um convite também. Ignorei isso por muitos anos da minha vida, porque eu achava que era besteira, e que era perda de tempo, e que eu tinha que estudar, e que eu tinha que me preparar, e que eu tinha que trabalhar, e que eu tinha que não sei o quê, que eu tinha que... E aí, quando eu comecei a praticar efetivamente, eu falei, caramba, que negócio poderoso. Poderoso porque a gente acessa o nosso poço, a gente acessa a nossa visão única, a gente consegue limpar a nossa mente para a gente produzir melhor. Então, assim, é um convite especial também para quem não pratica ainda começar a estudar sobre o assunto. Autoobservação é a questão dos pensamentos que eu estava falando, né? Isso é muito importante. Como é que eu reajo nessa situação? Por que eu reagi assim? Por que eu respondi desse jeito? E não é uma coisa da gente ficar de neurose, mas assim, você precisa entender o que tem dentro de você, acessar. E, gente, eu já esperneei muito na minha vida, porque eu queria muito que as pessoas resolvessem os problemas para mim. Queria muito, assim, era um sonho. Eu falava assim, gente, eu queria que todo mundo resolvesse as coisas para mim, por que ninguém me ajuda, por que ninguém fala como é que eu faço, como é que eu resolvo as minhas angústias, por que ninguém me entende? Porque sou eu. É um processo meu comigo mesma. É um processo de cada uma. E a gente tem que ir acessando. Manter um diário, também, super importante.
para isso, para a gente ir vendo os nossos pontos, o que a gente está fazendo, quais são os compromissos que a gente firmou com nós mesmas. Estou conseguindo cumprir. E não é para o chicote, tá, gente? Mais uma coisa, não é para o chicote, é no tempo natural. É para a gente ir aprendendo. Autoconhecimento, ele é algo que você vai viver até o último dia da sua vida. Não termina, não tem faculdade, a gente não conclui, ninguém vai ganhar diploma. Vai ser a vida inteira. Então é aquilo, é todo dia ser um pouquinho melhor, todo dia me conhecer um pouco mais, todo dia, deixa eu ver como é que eu estou sentindo. A gente se preocupa tanto em ver como os outros estão se sentindo, por que a gente não para nos perguntar como eu estou me sentindo nesse momento? Para a gente se acolher, né? Praticar a gratidão durante as manhãs. Isso aqui também virou muito chacota, né? Ah, gratiluz, não sei o quê. Gente, é super importante para a gente começar o dia com um pensamento mais positivo, né? O que tem de bom na minha vida? A gente agradecer por tudo isso, agradecer pelas coisas positivas, lembrar da nossa saúde, assim, eu sempre falo isso. É só ficar de calma que eu falo, gente, graças a Deus que eu tenho saúde, porque se você não tem saúde, você não consegue fazer nada. A gente fica exausto. Então, a gente tem um mundo de motivos para agradecer e já somos muito abençoados em muitas questões e a gente só fica vendo pela falta. Então, praticar gratidão, assim, é todo dia, pelo menos 5 motivos pelo qual eu sou grata. Todo mundo consegue achar 5 motivos, pensar numa listinha, né? Alinhar suas ações com seus valores e seus propósitos, né? Isso aqui é extremamente importante. Mas para isso você precisa parar e pensar quais são os meus propósitos, ou quais são os meus valores, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo dos nossos encontros. Contato com a natureza, isso aqui nos mostra muito os ciclos, a gente entender, né? Ninguém vive de verões, a gente vai passar pelo inverno necessariamente, né? Tem 4 fases, nós somos, ainda mais nós mulheres, nós somos mais cíclicas ainda. Então, isso aqui é muito importante de considerar. Honrar o seu ciclo e as suas vitórias. Eu estou estudando filosofia agora também, né? E aí fala muito disso, assim. A questão da gente se comparar. Se comparar é o primeiro erro para desvirtuar tudo, né? É a gente olhar para nós mesmos. Você pode se comparar, mas você tem que se comparar com você. E isso daí é muito saudável. Porque quando a gente vê, eu falo, nossa, eu olho para trás e falo, gente, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. As pessoas ao meu redor podem nem reconhecer, mas eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor. Eu, comigo mesma, na minha companhia, eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor. Isso é muito saudável. Nossa, eu estourei de novo, mas olha só como eu evoluí. Hoje eu já não gritei tanto quanto da outra vez. Nossa, essa situação me botou para baixo, mas eu consegui sair mais rápido. Isso tudo é sinônimo de evolução. Cada um tem um ciclo, cada um tem um processo, cada um tem seus desafios. Então, honre o seu ciclo e celebre as suas vitórias e as suas conquistas, né? Outro ponto importante, confie nos seus sentimentos e nos seus insights. Muitas vezes a gente coloca o nosso poder na mão dos outros. A gente faz o que os outros acham melhor para a gente. E a gente não confia na nossa intuição. E a gente tem uma bússola dentro da gente, que são os nossos sentimentos. E o nosso corpo, ele é nosso guia. Então, assim, a gente precisa confiar mais. Se você está indo numa situação que você está se sentindo mal, se você está desenvolvendo, toda vez que eu vou naquele lugar eu desenvolvo ansiedade, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de barriga, eu estou com gastrite, o seu corpo, ele está conversando com você, está te sinalizando. Eu me sinto mal, a minha energia está drenada. Não adianta uma pessoa falar, não, minha filha, vai, esse lugar é maravilhoso para você. Se a sua energia está drenada, aquele lugar não é para você. E aquela pessoa, ela está falando com o maior amor do mundo. Ela quer te ajudar. Mas é a vida dela, é a percepção dela, e não a sua. Então, assim, é muito importante essa questão da conexão para você começar a confiar nos seus sentimentos e nos insights que surgem o tempo todo. Quando você começa a confiar, você vê como a vida te guia, como a vida te traz respostas. Só que você precisa perguntar, e você precisa estar atenta. E muitas vezes você tem coragem de seguir a sua opinião, que é difícil. Porque às vezes a gente fica... É melhor a gente seguir a opinião do outro porque a gente culpa o outro pelo fracasso e não der certo, né? Às vezes a gente faz isso. Então, assim,
é assumir a responsabilidade pela sua vida mesmo e pela sua jornada, né? E para as mulheres, reservar um tempo para você mesma, né? É muito importante isso, um tempo para relaxar, para descansar, para pausar. E aí, gente, aqui, diante de toda essa reflexão, né, do mundo, então vamos lá, fazendo um resumo aqui rápido do que foi falado, né? A gente conversou um pouco sobre o nosso cenário atual, extremamente paradoxal, e é um sistema que ele não se sustenta mais, em que a forma como as coisas estão fazendo e como a gente vem praticando, está todo mundo adoecido, a sociedade ela está adoecida, as famílias elas estão, né, corroídas, a gente já não tem mais comunidade, as relações humanas, as necessidades humanas básicas não estão sendo atendidas. Então, a gente está num mundo em que a gente tem um avanço muito grande, mas quando a gente olha, as relações humanas, elas estão deterioradas, as nossas necessidades, elas não são atendidas, a gente olha para o planeta, a Terra está sangrando, está chorando, a gente vê a quantidade de pessoas numa pobreza enorme, então a gente vê que tem um desequilíbrio. Vamos olhar para frente, para o futuro. O que a gente enxerga? Que todas essas estruturas, elas vão ser remodeladas. O formato de negócio que a gente tem hoje, que é um negócio extremamente exploratório, de poder, né, com uma energia muito masculina, e isso daí tem uma origem de ser, ele não se sustenta mais. Elana, significa que a gente vai acabar com todos os homens? Não, não é isso. Aqui a gente está falando que o mundo está pedindo equilíbrio, e o mundo ele está caminhando para o equilíbrio. E o equilíbrio, ele exige trazer a energia feminina para os negócios. Então, assim, os negócios para a sociedade, para os governantes, para tudo isso. A gente não está mais no mundo de guerra e de poder, de disputa e de individualismo. A gente entrou numa era de cooperação. A gente entrou numa era em que a gente tem que trazer a intuição para o negócio, que a gente tem que desenvolver novas capacidades criativas para resolver os problemas que a gente está vivendo. E todas essas características, elas são características naturais do feminino, de nós mulheres. Então, quando eu falo para vocês, lá de trás, quando eu estava fazendo a minha apresentação, que eu estava na Vert, a Dani e a Fê são da Vert, elas não vão me deixar mentir aqui. Eu entrei na controladoria e depois eu fui convidada para assumir a diretoria administrativa, porque eu já trouxe uma visão sistêmica para o negócio, porque eu comecei a enxergar impactos. Eu falava, isso aqui traz um impacto ali, eu tenho que olhar para a causa raiz. Isso daqui já era um feminino que estava sendo colocado no negócio, a Mandinha também está aqui. Isso também era o feminino que já estava sendo colocado no negócio. É uma característica diferente que você traz. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa estar na sociedade, né? Elana, todo mundo tem que estar em posição de liderança? Não, não estou falando isso. Uma mulher que está conectada em si, ela transforma qualquer ambiente que ela está. Vocês já perceberam isso? Que uma mulher, quando ela chega no ambiente, ela muda o ambiente? Quando você está conectada? Eu chegava na sala de reuniões, eu mudava o ambiente, eu mudava o papo, eu mudava a forma que aquele ambiente já estava comum de se relacionar. A gente vê como uma mulher traz equilíbrio numa comunidade, como ela traz equilíbrio para dentro de casa. Então, assim, o convite aqui é, a gente precisa se reconectar com nós mesmas, para nós e para a sociedade. Primeiro para nós, porque é isso que vai garantir o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E segundo, porque é essa conexão do feminino que o mundo precisa. Então, muitas vezes a gente olhava e falava assim, eu preciso me masculinizar para estar nos lugares, para ser aceita nos lugares. Você pode até fazer, mas é um desperdício. Porque o que aquele lugar precisa é da sua visão autêntica. É das suas características femininas, que são diferentes das masculinas. A gente não consegue pensar igual um homem, a gente não consegue acessar a cabeça deles, o sentimento deles, as emoções deles. É uma composição diferente. Assim como os homens não conseguem ter a mesma visão que a gente. E eu tenho certeza que vocês já devem ter tido muitas experiências assim, dentro de casa, no trabalho. A gente olha, a gente vê várias camadas. Eu olho para o meu filho,
ele tá com dor de barriga, eu já penso, ele pode ter comido alguma coisa, pode ter sido uma virose, pode ser emocional. Será que aconteceu alguma coisa na escola? Será que foi no futebol? Será que ele tá chateado? Eu vejo várias camadas. Será que ele tá cansado? Um homem, ele já é muito objetivo. Ele vê um ponto. Ele é focado. O que que o mundo precisa? De visão sistêmica e holística. Para eu entender que eu vou fazer um negócio, mas eu tenho que entender qual que é o impacto disso nas pessoas. Qual que é o impacto disso no meio ambiente? O que que eu vou sofrer? Porque é muito louco. A gente que acaba com o nosso mundo que a gente vive, né? Então, assim, eu vivo dentro desse mundo. Eu preciso que isso daqui seja sustentável. Né? Então, aqui é justamente esse convite para a gente resgatar e lapidar todas essas competências que já são naturais nossas e que são as competências do futuro. E disso daqui eu não tenho a menor dúvida. Que essas são as competências do futuro. É isso que o mundo já está trazendo. E quando a gente vê todas essas novas tecnologias sustentáveis que elas estão regenerando o mundo, elas estão sendo, a maioria delas estão sendo desenvolvidas por mulheres, com essa visão e com esse olhar, né? Então a gente precisa desse equilíbrio. E isso tudo aqui já é natural de nós mesmas. Exatamente. Coragem para deixar o nosso feminino ser estar. E muitas vezes a gente acha o quê? Que o que a gente faz é errado. Ah, as emoções. Ah, eu tô com uma intuição, mata isso, porque o negócio, isso daí não... Passou aqui sem querer. Porque o negócio não aceita isso. Dani, hoje em dia eles estão falando em life skills, não é nem mais soft skills, porque a gente já tem que falar de skills de valores, porque a gente entrou numa era de discussão de ética. Então, assim, as pessoas, elas precisam desenvolver virtudes e valores humanos comportamentais, porque o resto, muita coisa vai ser feita por máquina. Então, a gente já está entrando, assim, é uma lapidação mesmo das relações humanas e dos nossos comportamentos, né? Então, esse daqui é o convite, para a gente desenvolver essas competências juntas, para a gente se reconectar com o nosso eu, e a gente devolver isso com a nossa presença no mundo, muito mais consciente, e sabendo do nosso impacto, e da importância do nosso impacto. E que está tudo bem a gente ser exatamente do jeito que a gente é. E é exatamente isso que o mundo precisa agora. Por hoje, o que eu peço para vocês levarem desse encontro, né? Um resumo. A gente está numa era de transição da energia Yang para a energia Yin. Isso daí vocês podem pesquisar, vocês vão ver muita gente falando. Então, a gente vê um mundo que ele precisava disso, de força, de poder, de disputa, né? A gente construiu um sistema exploratório, e agora a gente está indo num outro movimento, tudo é um pêndulo. Então, a gente está indo para um movimento de, agora a gente precisa criar um ambiente de cooperação, de colaboração, de relações, um ambiente realmente criativo, de inovação, que traga sustentabilidade. Então, as qualidades femininas de intuição, resiliência, empatia, visão sistêmica, visão holística, elas são essenciais para que a gente construa esse novo futuro. E aí, a Elana, a gente precisa entender das novas inteligências artificiais, acompanha? A gente precisa, mas daqui a pouco isso daí a gente já sabe que a disputa é isso, vai ser a IA geral e que ela vai tomar um controle sozinha, ninguém mais vai conseguir acompanhar. O que que eu posso fazer dentro desse cenário? Me fortalecer como ser humano, para acompanhar essas mudanças, para entender como que eu vou me posicionar, para não me deixar ser levada com isso. E para ir me adaptando a todas essas mudanças que estão vindo. E esse sofrimento, esse sentimento de sofrimento que a gente vive aqui hoje, gente, ele já foi vivido e muitas vezes, por muitas gerações e muitas vezes, né? Beijo, Raquel, obrigada, te espero na próxima. Muitas vezes, assim. Então, quando veio o boom da internet, não adianta resistir, né? As coisas, elas vão acontecer. Então, assim, como é que eu vou me adaptar? É sempre essa questão. E é um sofrimento que ele sempre acontece e a humanidade, ela vai evoluindo. Só que agora a gente está numa coisa mais rápida, né? Então, assim, em tempos de incertezas, a gente é chamada para voltar para dentro. Olha, eu não sei o que o mundo lá de fora vai me oferecer. Eu não sei o que tem de segurança ali. E eu não posso colocar ali fora, porque nunca vai ser lá. Vai ser sempre aqui dentro. Então, é parar tudo e falar assim, deixa eu olhar para dentro de mim. O
que são meus valores? O que é realmente importante para mim? É minha família? É minha segurança? Onde é que estão meus pilares? E aí a gente entender tudo isso e reconstruir para quê? Para a gente achar ali dentro a nossa singularidade, porque todo mundo aqui é um ser único, não existe ninguém igual ao outro. Todo mundo tem uma impressão digital única no mundo. Todo mundo tem uma mensagem única para trazer. Todo mundo tem algo único para colocar no mundo. Só que a gente muitas vezes não acessa, porque o único é esquisito. Ah, só eu que tenho isso, eu vou esconder, então. Porque isso é estranho. Não, é a gente resgatar isso, porque é disso que o mundo precisa. Então, nesses momentos, a gente é convidado para voltar para dentro e olhar e falar assim, beleza, o que eu vou botar para fora no mundo agora? Como é que eu me posiciono dentro disso? O ponto do poder, ele está sempre no momento presente. Então, assim, não adianta eu ficar presa no passado e ficar, mas o mundo era assim, mas era ótimo antigamente, mas como era bom, mas na minha infância eu fazia isso. O passado não existe mais. O futuro, ele não aconteceu e a gente não sabe como é que ele vai acontecer. O ponto de poder está no presente. Então, assim, como que eu posso estar no presente e viver no meu dia de hoje? E dando o melhor que eu posso hoje. E me conhecendo hoje. E evoluindo hoje. E me conectando hoje. Com quem eu sou hoje. Porque muitas vezes a gente fala, mas eu não mereço isso porque quando eu tinha 10 anos de idade aconteceu tal coisa. E a gente se pune a vida inteira. Não, mas hoje você é outra pessoa. Você hoje não é a mesma pessoa de ontem, nem a mesma de amanhã. Então, assim, ponto do poder hoje. Nossos pensamentos criam o nosso futuro. Seja vigilante com seus pensamentos. Seja vigilante com a sua voz interna, com a sua crítica. Ele cria o seu futuro. Se você ficar pensando num mundo completamente pessimista e que não vai dar nada, a chance de você encontrar esse pessimismo no mundo vai ser muito grande. Se você se colocar com mais oportunidades, a chance de você encontrar oportunidades vai ser maior. A colaboração e a cooperação são forças poderosas que podem nos ajudar. E pergunte-se o que realmente importa para você, alinhado, o que realmente importa para você e como alinhar suas ações diárias com seus valores. Corri aqui no final, porque eu ultrapassei 10 minutos. Na próxima vez eu vou tentar ser mais pontual, mas eu acho que não tem problema, o pessoal que precisava sair, ficou à vontade. Reforçando, gente, esse aqui é o primeiro, ele é o início de uma jornada, né? Essas conversas são rodas especialmente para mulheres. Por quê? Porque eu acho que tem assuntos específicos nossos que a gente precisa discutir. Tem dores, tem desafios e tem oportunidades nossas. E a minha missão eu entendo de mulher. E daqui a uns anos vocês vão ver, eu vou ser uma das maiores especialistas de mulher desse país. Porque meu foco, ele é esse. Eu vou entender mulher em todas as suas camadas, para me colocar totalmente do lado e ajudar a gente a crescer e fazer esse trabalho. Então, assim, essa é o primeiro encontro dessa jornada. Dia 8, dia 15 e dia 22, encontro vocês de novo, tá? Para a gente continuar. Próximo, a gente vai falar sobre propósito, como é que a gente encontra esse propósito dentro da gente, trazer ferramenta prática. Depois a gente vai falar um pouco sobre os desafios de gênero, papéis de liderança, vou compartilhar com vocês o que eu vivi nesses lugares. E depois a gente vai falar sobre uma mentalidade de crescimento em ambientes competitivos, até a gente chegar nesse mundo de colaboração que a gente espera que esteja. Vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, para vocês acompanharem meu trabalho. Vocês sabem, eu estou, começando agora. Então, assim, todo apoio, todo compartilhamento, é a prima da Cátia. Todo apoio, todo compartilhamento, gente, me ajuda demais, assim. Então, eu peço para vocês, esse é um trabalho, como eu falei, eu larguei uma carreira consolidada, um salário que caía na minha conta todo mês, muito bom, por sinal, para eu me colocar num papel completamente à disposição de uma necessidade que eu enxergo no mundo. Então, assim, todo o apoio de vocês nesse momento de divulgação do meu trabalho, compartilhamento com outras amigas, podem convidar outras pessoas para participar, assim, tem uma quebra muito grande, né? Eu tinha 75 inscritas, eu acho que chegou aqui ao máximo de 35 pessoas, mas tinha gente para outros encontros também. Então, assim, podem compartilhar com outras amigas, vai ser fantástico. Esse conteúdo aqui, ele vai se tornar um conteúdo pago, né? Então, agora sim, aproveitem, desfrutem, enquanto todo o conteúdo está sendo gratuito, mas isso daqui vai se tornar um produto depois. E aí eu peço para vocês também
responderem para mim a avaliação, a minha irmã colocou aqui no chat, avaliação para eu ir melhorando, gente. É assim, tá? Preciso do apoio de vocês, tem muitos amigos aqui, então é muito importante ter esse feedback sincero para ir melhorando para as próximas. E é isso aí, Equité, lembre-se dessa marca, desse nome, Equité ao lado das mulheres, e já tem um site, então lá vocês também podem conhecer melhor o meu trabalho, e vamos embora. E quem não entrou no grupo ainda, se vocês puderem entrar, aqui no final da avaliação tem o QR Code do grupo no WhatsApp. Eu sei que grupo é chato, gente, mas me ajudaria muito, porque eu consigo centralizar a comunicação, eu mando só um invite, senão eu tenho que mandar individual, né? Então, assim, eu ainda estou numa fase de construção do meu negócio, empreendedorismo, depois posso compartilhar com vocês também como é que é essa jornada, mas eu ainda estou numa equipe com o apoio de muitas pessoas. Então, assim, agradecimento para as minhas irmãs que estão me ajudando, para o meu namorado que está aí, que está me apoiando para caramba, para a Camila, que me emprestou tela, para a Sara, que me escuta demais e me apoia, para a Paty, não vou ser injusta com ninguém, mas tem várias pessoas aqui que estão me apoiando muito nesse processo, então eu não posso dizer que eu estou sozinha, mas me ajuda se estiver no grupo de WhatsApp, porque eu consigo fazer um processo mais rápido de divulgação. E compartilhem com as amigas, colegas de trabalho, o pessoal que está no mercado. Eu acho que vai ser um papo extremamente rico para todas, tá bom? E vamos formar nossa comunidade. Juntas, vamos muito mais longe, fortes e inteiras. Compartilhar relações, construir relações autênticas. Esse é o nosso propósito aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, abrir aí o microfone. Então tá, gente, um beijo para vocês, boa noite, nos vemos terça que vem. Beijo, beijo. Amei, até a próxima, muito Beijo, obrigada. Fê. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Elana, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, foi ótimo. Adorei também, Ana. Beijinho. Beijo, tchau. Obrigada, Elana, por compartilhar tanta sabedoria nessa aula. Um beijo.